Olá pessoal, tudo bem? Amanhã o Supremo vai julgar os embargos de declaração no recurso extraordinário 574706, o tema 69 de repercussão geral. É o chamado julgamento do século, né, pela relevância econômica que tem, o valor é muito alto envolvido. E o recurso da Fazenda Nacional ele pretende, em resumo, dar efeitos apenas para o futuro, para a decisão tomada pelo Supremo lá em 2017, e que declarou que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, né, dar efeitos proativos para o futuro, com uma outra atividade. A pretensão da União, então, é que o Supremo altere aquele julgamento já realizado, com repercussão geral, com definitividade, com acórdão publicado em outubro de 2017, de maneira que aquele julgamento passe a valer, por assim dizer, apenas a partir de amanhã. Né? E na prática, o que isso significa? Tá? Que as empresas ganharam, mas não levarão, porque um eventual rejulgamento com alteração do marco temporal vai tornar impossível para as empresas obter restituições ou fazer compensações dos montantes indevidamente pagos a títulos de PIS e COFINS nos últimos anos, com risco inclusive de autuações fiscais e ações rescisórias contra decisões favoráveis já obtidas pelas empresas. E aí, com imputação de multas, juros, honorários advocatícios, né, se instala um verdadeiro caos de insegurança. Então, a pergunta que fica é se existem motivos para a modulação de efeitos. Né? Há razões juridicamente válidas para dizer que aquela inconstitucionalidade declarada em 2017 só poderia valer a partir de amanhã, por assim dizer? E a resposta, para mim, com todo respeito, é que não existem razões jurídicas para a alteração do marco temporal do julgamento feito pelo Supremo. Isso porque essa chamada modulação dos efeitos, com previsão lá no artigo 27 da Lei 9868, de 99, ela deve ser compreendida e aplicada de maneira conjugada também com o artigo 927, parágrafo 3º do CPC, né? Porque esse artigo impõe que a modulação ocorra com questões afetas à segurança jurídica, o interesse social excepcional, mas desde que haja um pré-requisito atendido, que é a ocorrência de uma guinada jurisprudencial, de uma alteração relevante da posição dos tribunais superiores. Nessa cultura do direito de precedentes, para onde a gente está caminhando, a modulação de efeitos ela só teria lugar se os tribunais superiores alterarem completamente a forma como decidiam determinado tema. Né? Então, se sempre julgou do jeito A e passou a julgar do jeito B, aí deve haver avaliação quanto às questões de segurança jurídica e relevante interesse social para aferir necessidade de modulação, não antes disso. Né? E no caso específico do tema 69 de repercussão geral, a ser julgado amanhã, não há dúvida de que a matéria já havia sido decidida pelo Supremo da mesma forma que decidiu em 2017, desde pelo menos 2006, quando se formou a maioria no recurso extraordinário 240.785, que teve acórdão publicado em 2014. Ou seja, o tema 69 de repercussão geral, ele na verdade veio para chancelar aquele julgamento já ocorrido em 2014. Não houve alteração de jurisprudência ou guinada jurisprudencial, por assim dizer. E não é só isso, tá? Não adianta a gente também pretender interpretar a Constituição com os olhos voltados apenas para o CPC. A modulação ela é um mecanismo, uma técnica que deve ser usada para a preservação da chamada unidade material da Constituição. É uma sintonia fina, né, e suprema diante de hipóteses de flexão de princípios constitucionais de igual importância. É um exercício de um juízo de ponderação, mas sempre a serviço da proteção da própria Constituição e não da arrecadação estatal. Essa é a chave hermenêutica para a compreensão desse tema, na minha opinião, e não o que eventualmente a União teria que restituir a título de compensação tributária ou restituição propriamente. Tá? E também por isso é importante ter em mente que o interesse social, para fins de modulação de efeitos, ele não é um interesse privativo do poder público, senão vira um jogo de cartas marcadas. Toda declaração de inconstitucionalidade a favor do contribuinte deveria ser modulada, né, o que não me parece juridicamente adequado, com todo respeito. E no caso específico, amanhã, de qualquer maneira, o que a gente percebe é que tanto a questão da segurança jurídica quanto a do interesse social, essas questões estão ao lado dos contribuintes e não da União, né? Porque são os contribuintes que há mais de 20 anos
estão pagando 2 tributos que o Supremo, desde 2006, vem dizendo que são inconstitucionais. Faz sentido isso? Faz sentido agora virar o jogo e, depois de um julgamento sacramentado pela inconstitucionalidade, dizer que esse tributo era indevido, mas que mesmo assim o contribuinte deve arcar com esse ônus? Qual a mensagem que se passa ao assim agir? Não é que o Estado pode sempre cobrar tributos inconstitucionais, que pode arrecadá-los durante 20 anos, e quando eles vierem a ser declarados inconstitucionais, o Estado não vai precisar devolver. Então, é um jogo do engano, não é? É tratar o contribuinte como um brinquedo e não é admissível no Estado de Direito que isso aconteça. E o resultado, na prática, tá, ele é muito perverso, porque você cria um clima de insegurança muito, muito grande. Para as empresas vai ficar sempre a pergunta, né? Quantas vezes o Supremo vai precisar julgar o mesmo tema para que eu possa contar ou não com determinado crédito fiscal? E outra coisa importante, a grande maioria das empresas, pelo menos desde 2017 para cá, passou a reconhecer como ativo nos seus balanços esses créditos fiscais. Então é algo com valor tangível, escriturado, com impacto direto no valor de mercado dessas empresas. Por isso que, com todo respeito à Fazenda Nacional, pretender impor agora um verdadeiro confisco de ativos de todas as empresas brasileiras e chamar isso de modulação de efeitos é algo inconciliável com o sistema brasileiro de precedentes e com a nossa Constituição Federal. O momento ele é de preservação das empresas, da segurança jurídica, da confiança no ambiente de negócios, mas é, acima de tudo, um momento de preservação da unidade material da Constituição e que amanhã o Supremo possa dar essa resposta, tá bom? Muito obrigado.